Irmãos, qual é o tema da nossa BD? Isso é porque está na tela. Eu vou pedir para tirar e aí ninguém vai saber. Ó, olha para a tela. Não, bota aí, Charles. E vai lá, todo mundo junto. Olha lá o tema. Igreja centrada na palavra, brilhando no caminho da verdade. Agora tira, Charles. Vamos, vai. Igreja centrada na palavra, brilhando no caminho da verdade. No final, o revelado do final saiu meio... Foi revelado ou não foi? Será que foi? Esse é o nosso tema. Nós vamos repeti-lo algumas vezes ainda esse ano. E como os irmãos sabem, essa é a estrutura do nosso curso. A gente vai estudar prolegômenos, estamos estudando, na verdade, né? Depois Teologia da Revelação, depois nós vamos dar Ruth e Judas com o desafio de memorização. Antes da gente entrar propriamente na aula de hoje, eu queria que os irmãos, alguém, né, me dissesse o que significa prolegômenos. Hã? Que vem antes. Sim, o que mais? O que a gente estuda em prolegômenos? Eu não falei isso, né? É por isso. Falei. Que bom. O que nós estudamos em prolegômenos? Fala, Lu. O que foi revelado de antemão, o que dá base para o nosso estudo de teologia. Foi o que a Rosinha falou. Vocês concordam com ela? Sim ou não? Sim, tem que concordar. Essa está certa. É isso aí. E é isso que nós estamos vendo. Por isso que a gente está tentando responder a pergunta ali, ó. Por onde começamos? Essa é a questão. E como os irmãos sabem, aqui está nosso cronograma, está pequenininho aí, mas hoje nós estamos na aula 3. E a aula 3 diz respeito a quem faz teologia, onde faz e quando faz. Esse é o nosso tema de hoje, especificamente. Quem faz teologia, onde faz, quando faz. Se os irmãos se lembram, nas nossas duas aulas anteriores, nós estudamos sobre o que é teologia, parte 1 e parte 2. E agora, nós mudamos a pergunta. Na verdade, faremos 3 perguntas aí. Quem faz teologia? Onde faz e quando faz? Essa é a nossa aula de hoje. E a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é que ao estudarmos e trabalharmos no campo da teologia, nós devemos estar sempre conscientes do nosso ponto de vista, do nosso ponto de partida. Nós sempre vamos estudar algo através de alguma perspectiva, porque nós somos seres humanos finitos, nós somos caídos, nós somos produtos da nossa cultura, do nosso tempo, do nosso lugar. E eu estou dizendo isso não é para relativizar a teologia, nem para relativizar o que nós estamos fazendo aqui, como se, não, é porque eu faço através de perspectiva, eu faço através de ponto de vista, logo eu tenho o meu ponto de vista e o Fábio tem o dele. Não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo aqui é que todo ser humano vai fazer teologia através de um olhar. Através de um olhar. E se nós baseamos a nossa teologia na verdadeira revelação de Deus, nós precisamos fazer essa teologia com base na revelação de Deus, no olhar da palavra de Deus. É por isso que precisamos nos tornar conscientes da onde nós estamos, de quem nós somos, de uma forma mais abrangente, da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista. A Bíblia diz, em 1 Timóteo 6, 15, 16, isso ali, irmãos,
Deus é aquele que habita em luz inacessível. Se Deus é aquele que habita em luz inacessível, como nós podemos acessar qualquer conhecimento a respeito de Deus? Só porque Ele se revelou através da Escritura Sagrada. Isso implica também que a nossa teologia não é uma apreensão direta da glória de Deus, como se nós fôssemos lá na glória de Deus, ou se pudéssemos fazer isso, né? Diretamente acessar, não, deixa eu aqui eu pegar isso diretamente. Mas a nossa teologia é uma descrição de quem Deus é, adaptada ao nosso ponto de vista como seres humanos, e óbvio, isso está implícito aí, baseada tão somente na palavra de Deus. Então, a fim de contemplarmos o nosso ponto de vista teológico, que, como eu disse anteriormente, não é algo relativizado, não é para ser relativista como eu tenho o meu e você tem o seu, não é isso que eu quero dizer aqui. Mas, a fim de contemplarmos o nosso ponto de vista teológico, nós vamos considerar o quem, o onde e o quando da teologia. Quem, onde e quando. Já que a teologia... Ficou bem pequeno isso, né? Mas ainda dá para ver, né? Já que a teologia trata de Deus e de seus relacionamentos, a pessoa que está fazendo a teologia precisa se lembrar de quem ela é no relacionamento com Deus. E antes que entremos nas disciplinas teológicas propriamente ditas, as disciplinas da teologia sistemática, que nós já vimos também, e que ainda nas próximas aulas vou situar ainda mais os irmãos, antes disso, nós devemos buscar desenvolver uma consciência baseada na palavra de quem é Deus, de quem nós somos, daquilo que o Espírito Santo está fazendo na gente e de como o Senhor, o Espírito Santo, possibilita a nossa teologia também. Possibilita a nossa teologia. Então, prolegômenos, como a Rosinha bem disse, trabalha isso antes propriamente de ir lá e analisar o ser de Deus, para dar um exemplo. Ou quem é o Espírito Santo, a teologia sobre o Espírito Santo, ou a antropologia, a doutrina sobre o homem, e por aí vai, irmãos. É por isso que nós estamos trilhando esse caminho. Mas a pergunta está ali, é a nossa primeira pergunta: quem faz teologia? Como você responderia essa pergunta? Todos nós? Ok, essa é uma resposta correta e ela é bem abrangente. Eu separei aqui 5 tópicos de resposta e eu vou expandir. Com certeza o todos está dentro desses 5 tópicos, mas sejam mais específicos. Por favor. Quem faz teologia? O que vocês acham? Antes dos irmãos comentarem, vocês podem levantar a mão que eu, Nevardo, levo o microfone até vocês para a participação ficar salva no vídeo. Mas obrigado, Moisés, pela sua contribuição. Vocês concordam com Moisés? Esse negócio de concordar assim com os outros, vocês sabem que pode dar problema, né? Fala aí, Moisés, de novo, no microfone. Quem emite uma ideia, um pensamento sobre Deus, negando ou confessando, está fazendo teologia. Ok. Sim, todos. Quem emite algum pensamento sobre Deus? Quem mais? Alguém mais? Não? Ninguém mais? Teologia esclarece o que Deus quer de nós, é o que a irmã Odina falou. Pode ser, mas essa não é a pergunta. A pergunta é quem faz, e não o que ela faz. A pergunta é quem faz, é isso que a gente está tentando responder agora. Alguém mais ou acabou por aí? Esgotou? Eu vou deixar vocês com essa só e vocês vão ter que responder muita pergunta aí durante mesmo, então.
quem tem acesso à palavra pode fazer teologia. Quem tem acesso à revelação? Então todo mundo, né? Porque todo mundo tem acesso à revelação. Geral e especial. Esse é um tema que a gente vai estudar. Levi. Eu acho que todas as criaturas que Deus dotou de razão, né? Tu leu o material que eu li, foi? Não. Rapaz. Porque estava pensando aqui que os anjos fazem teologia, os demônios fazem também, né? Porque eles reconhecem Jesus como Messias. Ó. Eles acabam influenciando. Ó o Levi aí, ó. Expandiu a mente de vocês, viu? Essa é exatamente a primeira resposta que eu queria que vocês dessem. Olha lá. Quem faz teologia? As criaturas de Deus. Abra a Bíblia aí em Gênesis 1, versículo 1. Não vai ser muito difícil. Lembra que eu falei para vocês trazerem Bíblia, né? Vocês lembram disso, né? Estamos na terceira aula já. Eu vou lembrar até o final. Olha o que diz a Escritura. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, quem criou? Então, a verdade mais básica da teologia é que há um Deus criador e Ele não é você. Ele não é você. No versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis também diz que Deus criou o homem. Portanto, uma primeira coisa que nós temos que entender é que nós não fazemos teologia como deuses ou como seres iguais a Deus, mas nós fazemos teologia como criaturas. Você faz teologia como uma criatura e você precisa reconhecer a sua condição de criatura diante de um Criador. Essa verdade tem duas consequências para nós e ambas nos chamam à humildade. A primeira consequência: fazemos teologia quando reconhecemos a suprema incompreensibilidade de Deus. O que significa em teologia o termo incompreensibilidade? Quem pode dizer? Alguém chuta? Que não pode ser compreendido, mas nós podemos compreender a Deus? Sim ou não? Não totalmente. Está virando um teólogo, Evandro, agora. Você começou. Então, a gente está pensando e construindo. Total, completa, o que o Evandro complementou. Incompreensível, quando a gente fala de teologia e a gente vai dizer que Deus é incompreensível, não quer dizer que nós não podemos compreender o Senhor. Por quê? Porque Ele se revelou. Ele se mostrou a nós. E Ele se mostrou de modo verdadeiro. Então, sim, nós podemos compreender algo de Deus. Mas Deus está além da nossa capacidade de entender completamente, exaustivamente. Porque imagina, se você, que é uma criatura, entende Deus completamente, exaustivamente, aí já não é Deus, né? Porque se você é criatura, está entendendo Ele completamente, exaustivamente, cada pedacinho, quer dizer que é você que é o Senhor e não Ele. Mas quando nós falamos que Deus é incompreensível dentro da teologia, aplicando esse termo, é que Deus está além da nossa capacidade de exaurir, da nossa capacidade de entender completamente. E quando nós nos deparamos diante disso, nós fazemos teologia. Abra sua Bíblia em Salmos 145, versículo 3, por favor. Eu acho que isso aqui não está funcionando mais. Poderia dar uma olhada aqui, pessoal, por favor? Isso, Vivi. Passa até o último, Vivi, por favor. Se tiver mais um. Volta, Vivi. Volta. Aí. Salmo 145, 6 diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é
Eu não ouvi direito. A sua grandeza é? Insondável. Como nós vamos compreender? E eu falei o quê? Tá ali 6? Ah, então tá errado ali. É 145, 3. É, isso. Eu falei 3 e coloquei 6 ali. Tá errado. Mas como nós podemos compreender completamente? Um Deus que é todo-poderoso, acima de todos. Um Deus que não teve começo, mas já existia desde o princípio. Se é no princípio, como ele já existia antes? Como nós vamos compreender essa glória infinita de Deus que falou e os mundos vieram a existir? Então, quando nós dizemos que Deus é incompreensível, nós não estamos querendo falar que nós não podemos entender algo sobre Ele. Nós estamos reconhecendo a nossa condição de criatura, dizendo que nós não podemos exauri-lo. Nós não podemos exauri-lo. Nesse sentido foi que John Owen, um teólogo que nós já temos visto aqui, fez a seguinte advertência: medita profundamente na excelência da majestade de Deus e em tua infinita, inconcebível distância dele. O saber ensoberbece, 1 Coríntios 8 vai dizer isso. Nós precisamos tomar cuidado quando nós fazemos teologia, porque nós não estamos lidando com outro ser humano. Nós não estamos lidando com algo criado apenas, nós estamos lidando com o próprio Deus. De forma mais específica, como nós temos aprendido, nós estamos lidando com a revelação de Deus. E nós precisamos meditar nessa distância que estamos dele. John Owen, mais uma vez, um dos maiores teólogos de todos os tempos, ele diz assim, completando esse pensamento: os nossos pensamentos, meditações, as expressões de Deus são baixos, muito deles indignos de sua glória, nenhum deles capaz de atingir as suas perfeições. É por isso, e vai ter outro momento para nós analisarmos mais a fundo essa frase, mas é uma frase que eu gosto muito, de um outro teólogo chamado Cornelius Van Til, que diz assim: a nossa missão é pensar os pensamentos de Deus após Ele. É legal demais essa frase. A nossa missão é pensar os pensamentos de Deus após Ele. Deus pensou, e a gente segue esse trilho. Ele pensou e nos deu, e nós seguimos os seus passos. Não há dignidade se não for assim. Nós pensamos os pensamentos dele após Ele já ter pensado e revelado a nós. Isso gera humildade em nós, irmãos. E fazer teologia vai ser esse exercício de descoberta de quão pouco nós conhecemos e que nos torna mais humildes em todo o processo. Nós conhecemos pouco, a nossa mente é limitada. Nós precisamos da revelação de Deus nas Escrituras e mesmo assim nós continuamos necessitando de humildade, caminhando em total dependência diante de Deus, porque se não for assim a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue fazer nada. Quanto maior o nosso conhecimento teológico, quanto mais ele é santificado pelo Espírito Santo, mais a estima da nossa própria sabedoria deve diminuir. A consciência da nossa pequenez, da pequenez do nosso conhecimento, dos nossos esforços, deve desencorajar as nossas tentativas de impressionar pessoas com o entendimento que nós adquirimos. É por isso que, por exemplo, aplicando essa verdade à nossa realidade, à nossa congregação, se você se vangloria porque você conhece as doutrinas da graça, você é um tolo. Porque como a expressão mesmo diz, as doutrinas são da... O que vocês têm que não foi dado a vocês? Então, é contraditório a gente buscar todas essas coisas. E essas verdades nos advêm desse primeiro entendimento. Um segundo, que flui também de entendermos que são as criaturas de Deus que fazem teologia. Nós fazemos teologia, devemos fazer teologia sob o senhorio de Deus. Abre a sua Bíblia em Salmos 33, versículos 6, 8 e 9, nós vamos ler.
Tem alguns versos, irmãos, que eu coloquei meio repartido aqui no meu texto. Então, se eu repartir um pouco os textos aí, não, por favor, não brigue comigo. É só para fluir aqui melhor a leitura. Salmo 33, 6, 8 e 9 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Tema o Senhor. De um modo muito profundo, irmãos, Deus não está sujeito aos nossos estudos teológicos. Nós é que estamos sujeitos ao Senhor. O verdadeiro teólogo, ele vai se cingir desse voto que eu coloquei ali, que está lá no Salmo 116, 16. Senhor, eu sou de fato teu servo. E eu me aproximo do Senhor como um servo. Como um servo. Toda vez que você estuda a palavra de Deus, toda vez que você vai ler o seu devocional, toda vez que você vai ler qualquer livro cristão, seja ele de teologia mais formal, seja ele de algo mais aplicado, você tem que se cingir desse voto. Senhor, eu sou teu servo. Eu me aproximo do Senhor reconhecendo o teu senhorio. Eu me aproximo do Senhor reconhecendo que eu sou uma criatura do Senhor. Eu não sou Deus, o Senhor é Deus. Ilumina os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ilumina os meus olhos para que eu entenda o que o Senhor diz. É assim que nós nos aproximamos. Abraham Kuyper, ele falou uma citação maior, mas eu acho que vale a pena da gente ler ela aqui. E diz o seguinte, acompanha aí. A diferença da teologia de todas as outras ciências, de todos os outros conhecimentos. Porque em todas as investigações, o sujeito investigador coloca-se acima do objeto a ser investigado. Ele é um agente ativo na investigação e direciona o seu curso em obediência ao seu livre julgamento. E isso é tanto possível quanto adequado com respeito às coisas criadas, porque entre todas elas o homem ocupa uma posição de superioridade. Mas quando a sede pelo conhecimento impele o homem em direção àquele a quem ele e toda a criação devem a sua origem, existência e consciência, as circunstâncias são materialmente mudadas. Então o homem já não se encontra acima, mas abaixo do objeto de sua investigação. E em relação a esse objeto, ele se encontra numa posição de inteira dependência. Fazer teologia sobre o senhorio de Deus, sob o senhorio de Deus, deve nos levar a uma atitude de total dependência, total submissão e profunda reverência e temor. Senhor, nós somos teus servos. Fala, Senhor, e nós vamos ouvir. O nosso socorro está no Senhor. Ele é o Criador de toda a terra e céu. Ele é o nosso Criador e nós nos rendemos a Ele. Amém? Ainda bem que vocês estão aí. Eu fiquei feliz. Esse só foi o primeiro, né? Vamos avançar. As criaturas de Deus fazem teologia. Quem mais faz teologia? Vamos utilizar os termos bíblicos. As imagens de Deus fazem teologia. As imagens de Deus. E isso quer dizer que, quando nós falamos que as imagens de Deus fazem teologia, nós estamos remontando ao ensino das Escrituras, que diz que o Senhor separou a espécie humana de todas as outras formas de vida, quando Ele criou Adão e Eva. E Ele os fez a sua imagem e semelhança. Isso significa que nós temos capacidade de conhecer a Deus, amar a Deus e obedecer a Deus. Esse é o ensino de Gênesis 1:26, Gênesis 5, 1 a 3, entre outras partes da Escritura. Se nós somos imagem de Deus, e todo ser humano é imagem de Deus, até o pior e mais corrupto do pior homem que já pisou na terra. Sim, a imagem está desfigurada ali, está quebrada, não está refletindo a glória de Deus como deveria, mas não deixa de ser a imagem de Deus. Por conta disso, todos podem conhecer a Deus e fazer teologia. Porém,
isso é muito importante. A nossa teologia, os nossos conhecimentos a respeito de Deus sempre serão uma teologia da imagem e não uma teologia da visão. A gente pode fazer essa diferenciação. Não está ali, mas é um extra para você. O que significa teologia da imagem? Que nós refletimos, nós entendemos um eco e um reflexo daquilo que é original. Aqui, desse lado, debaixo do sol, nós temos a revelação do Senhor e nós refletimos sobre ela e fazemos uma teologia da imagem de Deus. Mas um dia, a Escritura diz que nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver face a face. E nós seremos como Ele é, porque o veremos face a face. É isso que a gente chama de teologia da visão. A gente não vê o Senhor face a face, mas um dia a gente vai ver. Tudo isso nos leva à humildade, nos leva a entender que, assim como uma imagem que pode ser uma representação acurada, e não é porque a gente faz teologia da imagem que isso é menor, é o que nós temos que fazer mesmo, porque nós somos imagem de Deus. Mas assim como uma imagem que pode ser uma representação acurada, sem contudo capturar a vida completa de uma pessoa, assim também a nossa alma pode ter um conhecimento verdadeiro de Deus, mas não pode compreender a totalidade de infinita glória do seu ser. Isso não nos desmotiva, irmãos. Isso só gera mais humildade e temor em nosso coração. Você lembra o que diz Isaías 55, versículo 8 e 9? Quem lembra de cabeça? Porque os pensamentos de Deus são muito mais o quê? Altos do que os nossos pensamentos. O Senhor é bem mais alto do que nós. É isso que diz o texto. Você pode ler mais em sua casa e no seu estudo de teologia durante a semana. Quem mais faz teologia? Ninguém falou essa, né? Normalmente o pessoal foca no pecado, mas dessa vez ninguém falou. Mas os pecadores contra Deus, olha como eu coloquei ali. Pecadores contra Deus fazem teologia. E isso nos ensina que ninguém sobre a terra faz teologia a partir de um ponto de vista de neutralidade. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Então, quem pode me explicar o termo teorreferência, que nós falamos nas nossas duas primeiras aulas? O que significa isso? Se nós não fazemos teologia de um ponto de vista de neutralidade, por favor, apliquem isso ao termo teorreferência, que eu ensinei aos irmãos. Quem pode? Ninguém lembra? Alguém? A Susan está mexendo no cabelo e eu estou achando que ela está levantando a mão. E eu estou esperançoso de alguém levantar a mão. Eu. Ninguém lembra do termo teorreferência? Sim ou não, gente? Quem lembra? Fala, irmã Tatiana. Oi? Pós-queda. Pós-queda, mas não é isso. O que significa a palavra teos? E referência? Referência. Irmãos, às vezes na teologia a gente precisa de lógica. Antropologia, o que é antropo? Homem. E logia, estudo do homem, pronto. É lógico. O que é teos? E referência? Muito bom, Fábio, você está muito bem. Então, o termo traduzido literalmente significa referência a Deus. Se eu coloquei ali, vamos aplicar o que a gente está estudando. Se eu coloquei ali que nós não fazemos teologia de um ponto de vista de neutralidade, quer dizer que todo ser humano vive em referência a... Pronto, vocês são bons demais. Mas eu não preciso construir tanto, né? Então, ou você é por ele, ou você é... Quem não ajunta? Pronto, irmãos, é isso. Não precisa nem saber todo grego e hebraico. Tem uma referência a isso. Todo ser humano, ele está ou a favor ou contra.
É por isso que eu coloquei ali, pecadores contra Deus. Pecadores contra Deus. Então, depois da queda, não tem essa de, eu estou neutro no processo. Mas, não, na verdade eu não penso nem muito bem a respeito de Deus, nem muito mal a respeito de Deus. Eu sou meio termo. Não existe isso. Todo ser humano vive em referência a Deus. Se você não ama e adora, você odeia. Você resiste a Ele. É isso que o termo quer dizer. Especificamente, aplicado a isso que a gente está vendo, sobre pecadores contra Deus. O homem pecou e sua queda tornou-se em rebeldia contra a palavra e os mandamentos de Deus. A nossa primeira e fundamental resposta à verdadeira teologia é de resistência. Então, se você vira por aí, falando que assim, aquela pessoa tem um coração bom, né, pastor? Aquela pessoa, eu não vejo maldade nela. Direto, né? Não, ela não resiste muito ao evangelho, não. Então porque não é crente e se dobra ao Senhor e adora como o único e suficiente Deus? Romanos 1 diz que, sim, ela é rebelde. Sim, ela está contra Deus. João 3,19 também diz a mesma coisa. Em João 3,19 a palavra de Deus diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente vê que não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos estão perdidos. Onde está esse texto? Romanos 3. Então não tem essa de, não, mas aquele lá, meu filho, é porque você não conhece ele, é uma benção. Eu peço um negócio, ele traz. Ele até pede para eu orar por ele. É uma benção, pastor. A nossa primeira e fundamental resposta à verdadeira teologia é de resistência. Essa rebeldia contra a palavra de Deus não impede que os homens façam teologia. No entanto, a questão agora é que sem a graça de Deus, o homem erra o alvo. Ele não vai buscar o Deus verdadeiro, mas ele vai dar vazão ao seu coração desesperadamente corrupto e maldoso. Portanto, se nós quisermos ser fiéis e fazer boa teologia, nós precisamos reconhecer que somos pecadores e nos arrepender de nossa resistência à palavra de Deus. Em outras palavras, você tem que se converter. Então, irmãos, olha como nós estamos progredindo no estudo. Eu quero que vocês entendam a lógica, tá? Vocês lembram que lá nas aulas anteriores, a gente falou sobre o conceito de teologia. A gente falou que todos os homens fazem teologia, que a teologia é algo inescapável. Lembram disso? E aí a gente foi expandindo, aplicando. Até aqui que a gente está chegando falando assim, olha, mas a verdadeira teologia mesmo, o bom conhecimento de Deus, você só pode fazer se você for transformado. Por quê? Porque você é um pecador. E alguém precisa curar a sua resistência à palavra de Deus. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. É por isso que o próximo ponto é que quem faz teologia são os filhos de Deus regenerados. Se somos regenerados por Deus, não entramos sozinhos na tarefa da teologia. Olha que bênção. Mas temos a companhia do Espírito Santo. João 16:13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que maravilha. Então, você estava lá, criatura, imagem de Deus, pecador. Mas a partir do momento que você é um filho de Deus regenerado, o Espírito Santo está com você. E ele está te ajudando no processo de fazer teologia, de conhecer mais a palavra de Deus. Como diz a Bíblia, ele guiará toda a verdade. Então ele trabalha em nós de dentro para fora, nos fazendo enxergar a glória e a beleza de Cristo. E isso é maravilhoso. Ou não é maravilhoso para vocês? É maravilhoso também, né?
A nossa conversão e o nosso contínuo crescimento brotam da obra do divino teólogo, o Espírito Santo, aquele que nos ensina de modo supremo e que habita em nós. A sua presença interna nos filhos de Deus abriu um mundo completamente novo de possibilidades de estudo teológico. É por isso que aquela ideia da pessoa que diz assim, ó, você precisa se encher do Espírito Santo e não estudar teologia. Já ouviu isso? Não necessariamente dessa forma, mas com essa mensagem. Não, o que você precisa mesmo é se encher do Espírito, não ficar estudando muito. Porque a letra mata, ainda pega o texto errado, né? Mas o país crente é terrível. Mas bota o texto errado ali. Isso não faz sentido. Porque se o Espírito nos guia a toda a verdade, se as Escrituras são o meio pelo qual nós conhecemos a Deus, o Espírito quer que a gente volte para a Escritura. Conheçamos mais profundamente. Se você é um filho de Deus, você tem que orar e estudar com muita confiança de que o Senhor progressivamente o conduzirá da tolice à sabedoria. E Ele faz isso através do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Amém. Amém. O processo de teologia para um filho de Deus coincide com o processo de santificação. À medida que você cresce no conhecimento da palavra, a lógica é que você cresça em santidade. Você cresceu no Senhor. Você cresceu na palavra do Senhor. A lógica é crescer em santidade também. Por isso que as duas coisas são juntas. E se nós somos imagem de Deus, e se o novo homem que está sendo formado em nós cresce à semelhança de Cristo, nós crescemos também em santidade. Portanto, a nossa busca da teologia deveria ser a partir de uma busca maior para nos tornarmos como Jesus Cristo. É por isso que não cola aquela ideia do crente que não lê as Escrituras, em primeiro lugar, do crente que não ora, do crente que não quer crescer no conhecimento de Deus. Não cola. No final das contas, essa busca por aprender mais é a busca de nos tornarmos como Cristo. E não, eu não estou fazendo uma separação de mente e vida, de razão e vida, como se você aprendesse algo na sua mente e a sua vida fosse tocada por isso. Não é isso, irmãos. A Bíblia não compartimentaliza essas coisas, não fragmenta essas coisas. A Bíblia diz assim, aquele que me ama, o que faz? Guarda os meus mandamentos, palavra, ama, pratica, está ali, ó, perto as coisas. É isso que a Escritura nos mostra. E por fim, também tenho que pontuar isso aqui, né? Quem faz teologia? Pastores e mestres, dados e enviados por Deus para a igreja. Embora todos os cristãos sejam chamados a essa tarefa de fazer teologia, de crescer no conhecimento de Deus, aqueles que são pastores mestres têm um chamado especial para o estudo da teologia, no sentido de que são enviados por Cristo para edificar a igreja, como diz Efésios 4, na unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus. É por isso que uma das características para alguém que quer ser pastor é ser apto para ensinar o quê? As Escrituras, boa teologia, conhecimento de Cristo, conhecimento verdadeiro. Por isso, Deus requer que cada um de nós seja apto para ensinar. Continue se esforçando para crescer e progredir na Escritura e na doutrina. A nossa igreja, com aqueles que estão se preparando para o ministério, nós devemos observar essas coisas. Não é simplesmente se a pessoa sabe tudo, ou se ela sabe todos os detalhes da teologia, mas ela está crescendo? Ela está progredindo? Ela demonstra o desejo de conhecer mais o Senhor e a sua palavra? É nesse sentido que nós caminhamos. Ok? Então, quem faz teologia? Primeiro, criaturas de Deus. Certo? Depois, imagem de Deus. Depois, pecadores contra Deus. Depois, filhos de Deus regenerados. Por fim, pastores e mestres, dados e enviados por Deus. Então,
Quem faz teologia? Esse público aí. Todas essas coisas. E onde fazemos teologia? Outra pergunta. Avançamos. Fala. Lavando a louça. Onde fazemos teologia, irmãos? E deixa eu já dar uma dica para os irmãos. Aqui, quando eu falo onde, eu não estou me referindo exatamente à localização física, Juliane, do lado da pia de louça, por exemplo. Mas eu estou me referindo ao contexto entre os homens, onde nós fazemos teologia. E aqui, a gente vai fazer uma ligação muito grande com a eclesiologia, a doutrina da igreja, que a gente estudou no passado, mas a gente está fazendo um link agora de prolegômenos, uma área da teologia, e eclesiologia, outra área da teologia. No sentido de, onde que a gente faz essas coisas? Como que isso funciona? Primeira coisa, nós fazemos teologia entre a humanidade caída. Fazemos teologia entre a humanidade caída. Quando nós falamos de fazer teologia, nós devemos entender que, embora a graça do Senhor Jesus, ela reine em nossos corações, Deus não nos remove desse mundo caído onde vivemos. Pai, eu peço que os tire do mundo, eu peço que não os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. É isso que o Senhor diz. O onde da teologia nos lembra que a verdadeira teologia é praticada no mundo, no sentido de entre os homens, ao mesmo tempo que ela se opõe à lógica, ao sistema do mundo. Então, olha que interessante, o Senhor te colocou na arena do mundo, o Senhor te colocou nessa terra, nesse mundo, nesse tempo, para você fazer sua teologia aqui, no meio das pessoas. É por isso que a gente não aprova aquela ideia de, não, agora, pastor, eu vou lá para o Tibete. Agora eu vou lá para Katmandu. E eu vou levar todas as minhas teologias sistemáticas, e aí eu vou fazer um retiro. Então eu vou lá para aquelas montanhas, e eu vou ficar lá, lendo aquilo, porque só assim eu vou me desprender dessa realidade. Isso é isso que a gente faz? Não. Não é isso que a gente faz. A gente vai para o mundo, para o meio do mundo. Ao mesmo tempo que nos opomos ao sistema mundano. O crente, ele vive no meio da antítese. No meio de coisas opostas. Ele é filho de Deus e pertence ao reino dos céus, mas ele vive na terra. E quando eu falo de nos opormos ao sistema do mundo, é nos opormos ao sistema do mundo com a verdade da palavra de Deus. Com aquilo que o Senhor nos dá em sua palavra. Isso é essencial. Nós vemos na Escritura que o chamado de teólogo, muitas vezes vai ser para sofrer perseguições. Falar, não, então a gente vai no mundo, o Senhor disse lá, né, Ele não pediu para que a gente fosse tirado do mundo, mas que a gente fosse guardado do mal, então nenhum problema vai acontecer com a gente. Não. O Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos, disse, olha, vocês vão ser perseguidos, muitos de vocês vai ser ferido, vai ser chutado, vai sofrer resistência, mas eu ainda vou estar com vocês. Vou estar com vocês. Embora nós possamos sofrer perseguições, o teólogo vê o mundo como o campo de seus labores, porque ele é um servo do Evangelho, no final das contas. John Wesley tem uma frase famosa que ele diz assim, considero o mundo inteiro como a minha paróquia. Como se ele estivesse dizendo assim, eu considero o mundo inteiro como o campo da minha pregação, como lugar onde eu ministro o Evangelho. E a gente faz isso. Então, onde você faz teologia? Entre a humanidade caída. E a outra parte, na igreja também. Na igreja você faz teologia, não faz? Faz, não faz? Então, mesmo em oposição ao mundo, e isso é certo, a gente acabou de ver, né? O teólogo, ele não faz a sua obra em isolamento, mas ele sempre faz essa obra como membro do corpo de Cristo. Como membro do corpo de Cristo.
Em nossa prática da teologia, nós devemos ouvir e responder à vontade do Pai e do Filho, que disse em sua oração, lá em João 17, para que sejamos um. Para que estejamos unidos ao Senhor e uns aos outros, a fim de sermos aperfeiçoados em unidade. É isso que João 17 nos diz. Nós fazemos teologia desenvolvendo amizades, trabalhando em parceria, em comunidade, em união com outras pessoas. Por isso que o estudo da teologia, a parte de uma profunda unidade com a igreja de Cristo, é contrária à vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que eu coloquei ali? Contrária. Pastor Jonas, você está me dizendo então que se eu pegar a minha Bíblia e entrar dentro do quarto e ler 24 horas por dia, não falar com ninguém, não estar em uma igreja local, isso não é a vontade do Senhor para mim? É exatamente isso que eu estou falando. Exatamente isso que eu estou falando. Não, mas eu preciso ler, eu preciso... Você precisa, verdade, mas você precisa estar também no corpo de Cristo. Porque é esse corpo, é essa comunidade, é no meio dessas pessoas que a sua teologia vai frutificar. Que aquilo que você aprende de Deus vai frutificar. Que alguém vai chegar para você e vai falar assim, abaixe sua bolinha. Porque você está muito soberbinho. Seja mais humildinho. Falando diminutivos, né? É um momento que alguém vai chegar para você e falar assim, ó, tá lendo muito. Posta todo dia na internet. Está precisando servir a igreja. Bora, vamos botar a mão na massa. É na igreja que você vai ouvir isso. Por isso que eu coloquei ali, o estudo da teologia, a parte de uma profunda unidade com a igreja, é contrária à vontade de Deus. Contrária à vontade de Deus. O nosso entendimento de teologia cresce em percepção espiritual quando vivemos em comunidade com outros crentes. É a lógica de Efésios 4. Você estudou lá 800 páginas sobre eleição incondicional. E aí você chega na igreja grandão, saiu da academia, peito inflado, pump teológico. O cara está assim. Aí chega na igreja, aquela irmã mais simples, pergunta e fala assim, irmão, como que é esse negócio de eleição incondicional mesmo? Assim, ixi, deixa eu te explicar então, do grego, aí começa. Aí a pessoa vira e fala assim, eu não entendi, você podia me ajudar, assim, um pouco mais? Então, irmã, não vai ser possível, você não tem entendimento, você não tem capacidade de alcançar. Ah, mas vamos ali então, limpar o chão ali em cima, porque sujou, derramaram água. Não dá. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque eu li 800 páginas sobre eleição incondicional. Não é assim que funciona. O nosso entendimento da teologia cresce em percepção espiritual, em discernimento espiritual, quando nós vivemos em comunidade com outros crentes. Essa é a lógica de Efésios 4. Lê Efésios 4 todinho lá na sua casa. Todinho. Vai demorar uns 15 minutos, se você ler pausadamente. Nós devemos resistir à tentação do isolamento. Devemos resistir fortemente a essa tentação. Teologia não é vivida. A teologia que não é vivida em meio a amizades reais, dificilmente será digna de ser chamada teologia. Você tem amigo? Você tem igreja? Você tem povo do Senhor? Aí a sua teologia está indo para o lugar certo. Você não tem, você tem que se arrepender e buscar logo isso. Porque senão não adianta, tá? Já estou falando logo, não adianta, é melhor desistir, joga fora. Joga esse livro todo fora. E vai se arrepender, vai buscar uma igreja local, vai servir esse povo, vai amar Cristo dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade crente. Resista a essa tentação. A vida não consiste meramente de um intercâmbio de ideias, por meio de leitura e escrita, mas na comunhão face a face. Comunhão com Deus e com os irmãos piedosos é o objetivo da teologia. Lê essa frase aí comigo juntos, vamos. Comunhão com Deus.
1 João 1,3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para quê? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ele completa. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O que a gente aprendeu, o que a gente viu, o que a gente ouviu, o que a gente anunciou, isso é para que vocês tenham comunhão com a gente, sabendo mais profundamente que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Esse é o objetivo. 1 João 3, esse é o objetivo. Estava ali o texto. Aí. Nem dei para vocês. Estava ali o texto. Irmãos, que todos os nossos professores, nossos membros de igreja, estudantes de teologia, seja formal, seja não formal, os pastores dessa igreja, tenham isso em seu coração e sempre façam teologia para a igreja local. Amém? Graças a Deus, eu fico preocupado, real, assim. Eu fico, às vezes, preocupado, real, Márcio. Dá uma ajuda a esse povo aí, Márcio. Amém, Por último, quando nós fazemos teologia? Quando? A gente falou do quem, a gente falou do onde, e agora o quando. Novamente, eu não estou referindo aqui ao cronograma da nossa vida. Sei lá, se eu dia fala quando? Quando eu vou para a faculdade eu faço teologia. Então, quando eu vou para o trabalho, aí é ali que eu faço. Não é isso. Mas eu estou me referindo ao tempo na história. Tá? Ao tempo na história. E agora, não quero que os irmãos vejam a conexão de prolegômenos, essa área que nós estamos estudando, com a escatologia. O que é escatologia? A doutrina das últimas coisas, né? O estudo das últimas coisas. Então, olha a conexão entre as duas coisas. Porque quando nós fazemos teologia? Durante a nossa peregrinação para a glória. Durante a nossa peregrinação para a glória. Aí você fala assim, pastor Jânio, mas isso aí eu já sei, né? Estou peregrinando para a glória. Mas o que você tem que aprender aqui é a aplicação dessa verdade, a implicação dessa verdade. Se você faz teologia durante a sua peregrinação para a glória, isso significa o quê? Que você ainda não chegou lá. E se você não chegou lá, você é um peregrino e forasteiro aqui. Como Hebreus 11:13 diz, teólogos sábios, santos do passado, têm confessado que são estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então não seja tolo, não seja imaturo, você ainda não chegou no final da jornada. Ainda tem muito a crescer se você está aqui. Você não pode achar que já está lá, não, você ainda não está. Você precisa trabalhar ainda, você precisa estar atento ao seu coração, você precisa exercer vigilância. E você precisa buscar, você precisa amadurecer. Isso aqui eu já acabei de falar. Mas a nossa teologia, como eu disse lá atrás, não é a teologia ainda da visão. Porque nós não vimos Cristo, nem fomos glorificados com Ele. Paulo explica isso em 1 Coríntios 13, 9 a 12. Paulo diz assim, olha, a gente está caminhando, mas um dia nós teremos o que é perfeito. E quando nós tivermos o que é perfeito, aí a gente abandona essas coisas aqui. Mas até lá não. Até lá a gente continua. Aí que vem aquela frase, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, eu caminhava como menino, eu corria como menino, mas agora eu vim ser homem feito, e eu preciso olhar para frente. É por isso que Paulo diz que ele prossegue para o alvo. Ele prossegue para o alvo. Estamos amadurecendo, nós devemos considerar, como o apóstolo Paulo, a sublimidade do conhecimento de Jesus, prosseguir para esse alvo. Por fim, quando nós fazemos teologia? Durante os últimos dias. Durante os últimos dias. E últimos dias aqui, irmãos, eu não estou dizendo que nós estamos vivendo os últimos dias no sentido de já está cronometrado aqui, a gente sabe os dias finais que acontecerá o retorno de Cristo. Não é isso. Mas últimos dias em teologia, aplicando o termo que está nas Escrituras, se refere ao espaço entre a primeira e segunda vinda de Cristo. Então, Cristo já veio, não já? A primeira vez?
Mas ele ainda não voltou pela segunda, não é? Está vendo esse espaço aqui? Últimos dias. Isso aqui são os últimos dias. Tá? Então, na Escritura, quando a gente vê lá últimos dias, é isso. É o espaço entre a primeira e a segunda. E a gente aprende que, embora nós não estejamos na glória, nós temos o privilégio de, nos últimos dias, ter o quê? Revelação de Deus atingindo o seu ponto mais elevado. Nos últimos dias, a revelação de Deus atingiu o seu ponto mais elevado. Nós temos Cristo, a revelação suprema. E nós temos, a Bíblia completamente. E nós vivemos nesses dias. Esses dias não se refere, como eu disse, aos dias finais do retorno de Cristo, mas esse período entre a primeira e a segunda vinda. E fazer teologia nos últimos dias também implica, e nos adverte, que a nossa tarefa se encontra repleta de perigos, porque os últimos dias são tempos de erro na igreja confessante. Essas duas passagens nos mostram que surgirão muitos falsos mestres. E muitos também que vão dar ouvido a esses falsos mestres. Então, se nós estamos vivendo nos últimos dias e nós temos a revelação completa do Senhor para nós, isso é maravilhoso, nós devemos continuar estudando e buscando isso, a gente também precisa tomar cuidado, porque vão surgir muitos falsos mestres, vão enganar a muitos, e muitos crentes, muitas pessoas vão dar ouvidos a estes mestres. Corrigindo, não é o que eu falei. Muitas pessoas vão dar ouvidos a esses mestres. E a gente precisa ter cuidado, Por isso também é que nós precisamos de disciplina na igreja, de atenção à própria congregação. Paulo diz assim, muitos dentro das igrejas vão ter o quê? Coceira nos ouvidos. A gente precisa estar atento. Se nós fazemos o quando da teologia durante a nossa peregrinação para a glória e durante os últimos dias, a gente precisa entender e aplicar todas essas coisas. Conclusão. Vamos ler todos juntos aí. Vamos lá. Podemos comparar a teologia à contação de uma história, a grande história de Deus, criação, queda, redenção e consumação. Se compararmos a teologia a uma história, não será apenas mais uma história que lemos, mas a nossa história. Estamos inseridos na narrativa que estudamos. Portanto, não podemos fingir que somos observadores distantes, objetivos, neutros. Antes, devemos fazer teologia consciente do nosso lugar na história e de como a nossa localização afeta a nossa interpretação. Ok? Então, a gente precisa considerar todos esses pontos estudados anteriormente e entender que essa narrativa é a nossa. E nós estamos inseridos nela. Tá? Essas duas páginas aqui, desses slides, e eu vou colocar isso lá no grupo, além do material em PDF também. Tá vendo aqui essas duas? São perguntas. E eu não vou corrigir cada um na semana que vem. Mas eu gostaria muito que os irmãos parassem um pouco e se examinassem com essas perguntas. Elas tratam de onde você se encontra com respeito à grande narrativa da teologia. Tira um tempinho do seu devocional da semana para pensar nessas perguntas e discernir seu próprio coração diante da palavra de Deus e em oração. Então, é esse o meu convite aos irmãos, essa é a lição de casa que eu deixo a vocês. Como eu disse, isso vai ser disponibilizado lá no nosso grupo de WhatsApp amanhã, tanto no slide quanto no PDF que você pode também ter. Tá? Se analise e se examine diante daquilo que nós temos estudado. Bom? Tá bom ou não? Que bom que tá bom. Tá bom. Semana que vem eu pergunto a algumas pessoas, aí eu vou ver. Fazer uma porcentagem. Aí eu não vou chamar a pessoa para falar aqui na frente, não. Basta já Judas, né? Que vocês vão ter que falar aqui na frente, né? Todo mundo aqui, arrumado. A gente vai fazer um grande evento. Vai ter os principiantes,
vai ter o primário, os juniores, vai ter cada grupo, aquele que decorou mais, que decorou menos. Mas eu vou perguntar aos irmãos, algumas pessoas na semana que vem, ok? É isso, irmãos. Na próxima aula eu deixei para situar os irmãos melhor, da onde nós estamos pisando, um pouco mais de contexto. Os irmãos vão entender na próxima aula, então esteja aqui para a gente ver por onde nós temos trilhado, tá bom? E se você tem alguma pergunta aqui, seria bom a gente discutir com todo mundo aqui. Envia para a gente vai ter vários momentos para tratar disso, né, de forma mais elaborada. Hoje eu queria ter dado uns 5, 10 minutos para perguntas agora no final, mas nosso horário se esgotou agora, não vai dar tempo. Mas se você tem, anota essa pergunta, pode ser que você contribua também para vida e esclarecimento de outro irmão, além de que você está exercitando aquilo que você tem aprendido, tá? E mais uma vez eu encorajo os irmãos à participação. No processo da gente fazer teologia, a gente precisa estar engajado nisso. Não somente como eu falo e vocês digam sim, participa, você vai crescer nisso. Você vai crescer. Pastor Jonas, mas eu tenho vergonha. Irmão, para crescer, precisa de um certo nível de exposição, sim. Precisa. Não tem como você ficar lá isoladinho, não exposto, e você está crescendo absurdamente. Não, as duas coisas não fazem sentido. Então, para a gente estimular mais o nosso crescimento, a gente precisa se expor um pouco mais também. Tá? Isso é normal, isso é natural. E que lugar melhor para nós nos expormos mais, se não na igreja? Se não no lugar onde seus irmãos te olham com amor e compaixão? Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa aula, que o Senhor nos abençoe, continue nos guardando e nos ensinando nesse processo de fazer teologia, para a glória do Senhor, em humildade e sob a graça do Senhor, sob o senhorio do Senhor também. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém.